cama. Primeira história: o vizinho do apartamento 304. Marina tinha 28 anos quando se mudou para um apartamento no centro de São Paulo. Era um prédio antigo, mas charmoso, e o preço cabia no orçamento dela. Nos primeiros dias ela conheceu alguns vizinhos, a senhora do 201, que sempre sorria, o casal jovem do 405 e ele, Rodrigo, do apartamento 304. Rodrigo parecia normal à primeira vista, educado, sempre cumprimentava no elevador. Mas Marina começou a notar algo estranho na segunda semana. Toda vez que ela saía para jogar o lixo, ele estava lá. Toda vez que ela chegava do trabalho, ele estava entrando no prédio também. Coincidência, ela pensou, mas as coincidências começaram a se acumular. Um dia, Marina estava no supermercado do bairro quando sentiu aquela sensação. Virou-se e lá estava Rodrigo, 3 corredores atrás, olhando fixamente para ela. Quando os olhos se encontraram, ele desviou rapidamente e fingiu estar interessado nas latas de atum. Estou ficando paranoica, Marina disse para si mesma. Então começaram as flores. Toda segunda-feira, um buquê de rosas brancas aparecia na porta do apartamento dela. Sem cartão, sem identificação. Marina perguntou ao porteiro, que jurou não ter visto ninguém. As câmeras de segurança? Convenientemente, aquele corredor tinha um ponto cego. A situação escalou quando Marina encontrou fotos dela na impressora comum do prédio. Alguém tinha esquecido de pegá-las. Eram fotos dela, entrando no prédio, saindo para trabalhar na academia, fotos tiradas de longe com zoom. Seu sangue congelou. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Cada barulho no corredor a fazia pular. E então, às 3 da manhã, ela ouviu passos lentos parando em frente à sua porta, o som de alguém respirando do outro lado. Ela prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Silêncio. Então, um pedaço de papel foi deslizado por baixo da porta. Marina esperou até ouvir os passos se afastarem. Com mãos trêmulas, pegou o papel. Era uma carta manuscrita com detalhes íntimos sobre a rotina dela, o horário que acordava, o que comia no café da manhã, até a marca do shampoo que usava. E terminava com: "Você é tão linda quando dorme, não se preocupe, estou cuidando de você." Como ele sabia sobre o shampoo? Como ele sabia que ela... Marina correu para a janela. Seu apartamento dava para um pequeno pátio interno. Do outro lado, exatamente de frente, estava a janela do apartamento 304. E lá estava Rodrigo, parado na escuridão, observando. Ela chamou a polícia imediatamente, mas quando os oficiais chegaram e bateram na porta de Rodrigo, descobriram algo ainda mais perturbador. As paredes do apartamento dele estavam cobertas, e eu digo cobertas, com fotos de Marina, centenas delas. Algumas tiradas de dentro do apartamento dela, através da janela. Ele tinha um telescópio. Tinha também um diário detalhado de cada movimento dela nos últimos 2 meses, incluindo horários, rotas que ela fazia, lugares que frequentava. Mas o pior, ele tinha uma chave, uma cópia da chave do apartamento de Marina. A polícia descobriu que Rodrigo havia subornado um chaveiro do bairro semanas antes, dizendo que era o namorado dela e tinha perdido a chave. O chaveiro, sem suspeitar de nada, fez uma cópia. Rodrigo foi preso, mas devido à falta de evidências de intenção de causar dano real, porque ele nunca tinha entrado fisicamente no apartamento ou tocado nela, foi solto em 48 horas com uma ordem de restrição. Marina se mudou no dia seguinte, mas mudou 3 vezes nos 6 meses seguintes, porque em cada novo endereço, eventualmente as flores brancas apareciam novamente. Ela ainda não sabe como ele a encontra, e antes que você pense, isso nunca aconteceria comigo, fique para a próxima história, porque ela prova que stalkers podem estar muito mais perto do que você imagina. Segunda história, o melhor amigo. Esta história é particularmente cruel porque mostra como pessoas em quem confiamos podem cruzar limites invisíveis sem que percebamos até ser tarde demais. Júlia e Pedro eram melhores amigos desde a faculdade. 15 anos de amizade sólida. Pedro foi padrinho no casamento de Júlia. Estava lá quando ela teve seu primeiro filho. Era praticamente da família. O tipo de amigo que tem a chave da sua casa. Quando o casamento de Júlia começou a desmoronar, Pedro foi seu ombro amigo. Ouvia suas reclamações, oferecia conselhos, estava sempre disponível. Ela confiava nele completamente. Após o divórcio, Júlia começou a namorar novamente. Foi quando as coisas ficaram estranhas. Todo homem que ela conhecia misteriosamente perdia o interesse depois de algumas semanas. Um deles foi direto. Seu amigo Pedro me ligou e disse que você ainda está apaixonada pelo ex-marido e está usando as pessoas. Desculpa, mas não quero drama.
Júlia confrontou Pedro, que negou veementemente. Ele deve estar confundindo com outra pessoa, disse, parecendo genuinamente ofendido pela acusação. Mas aconteceu de novo. E de novo, Júlia começou a testar. Criou um perfil falso em um aplicativo de namoro e começou a conversar com um homem interessante. Marcaram um encontro. Ela não contou para ninguém, nem para Pedro. O homem não apareceu. Quando ela mandou mensagem perguntando o que tinha acontecido, ele respondeu: seu amigo Pedro me ligou, disse que você tem problemas mentais sérios e que ele é seu terapeuta tentando protegê-la. Olha, você parece legal, mas não quero me envolver nisso. O sangue de Júlia ferveu. Como Pedro sabia, ela não tinha contado nada a ele. Foi então que ela começou a perceber pequenos detalhes. Pedro sempre sabia quando ela estava saindo, mesmo quando ela não mencionava. Sabia o que ela estava vestindo. Uma vez comentou sobre uma conversa privada que ela teve com a mãe, por telefone, dentro de casa, sozinha. Júlia começou a procurar. Primeiro, checou seu celular, encontrou um aplicativo de rastreamento discreto que ela não tinha instalado. Alguém com acesso físico ao telefone tinha colocado ali, então procurou na casa, nas plantas, atrás de quadros, embaixo dos móveis, e encontrou 5 pequenas câmeras escondidas, uma na sala, uma no quarto, uma no banheiro, o banheiro, uma na cozinha e uma no escritório. Ela sentiu náusea. Anos, por quantos anos aquilo estava lá? Júlia não confrontou Pedro. Ao invés disso, foi direto à polícia com as evidências. A investigação revelou que Pedro tinha milhares de horas de vídeo dela. Conversas privadas, momentos íntimos com namorados, ela trocando de roupa, tomando banho. Tudo meticulosamente organizado por data em um disco rígido externo. Nos interrogatórios, Pedro confessou tudo de forma assustadoramente casual. Disse que estava protegendo Júlia, que nenhum homem seria bom o suficiente para ela, que ele a conhecia melhor do que qualquer um porque tinha estudado ela por anos. Não demonstrou remorso. Na cabeça dele, ele estava sendo um bom amigo. A parte mais perturbadora? Quando a polícia perguntou quando começou, Pedro disse: desde a faculdade, eu sempre a amei. Só estava esperando ela perceber que éramos destinados um ao outro. 15 anos. Ele tinha assistido a vida dela por 15 anos, manipulando silenciosamente cada relacionamento, cada amizade, criando um isolamento sutil para que eventualmente ela percebesse que ele era a única constante em sua vida. Pedro foi condenado, mas devido à natureza dos crimes e à falta de violência física, pegou apenas 3 anos. Júlia precisou de anos de terapia, mudou-se para outro estado, ainda tem dificuldade em confiar nas pessoas. E aqui está o detalhe que vai fazer você repensar suas amizades. Estatísticas mostram que, em 60% dos casos de stalking, a vítima conhece o perseguidor. Não são estranhos na rua, são ex-parceiros, colegas de trabalho, amigos próximos, mas se essas duas histórias já te deixaram desconfortável, prepare-se, porque a última vai mostrar até onde uma obsessão pode ir quando se mistura tecnologia moderna com uma mente perturbada. Terceira, história. O fantasma digital. Carolina era influenciadora digital, não mega famosa, mas tinha uns 50 mil seguidores. Postava sobre moda, viagens, vida cotidiana. Com muitas pessoas nas redes sociais, ela compartilhava bastante da sua rotina. Tudo começou com comentários, um perfil chamado @observador_silencioso começou a comentar em todas, e eu digo todas, as postagens dela. Comentários estranhos. Você estava linda hoje de manhã, pena que o café derramou na sua blusa branca. Mas ela não tinha postado nada sobre café derramado. Ou, cuidado com aquele degrau solto perto da farmácia. Que degrau? Que farmácia? Carolina não tinha mencionado farmácia nenhuma. Ela bloqueou o perfil. No dia seguinte apareceram 3 novos perfis, todos com variações do mesmo nome, todos fazendo comentários similares. Então começaram as mensagens diretas, dezenas por dia, descrevendo onde ela tinha estado, o que tinha vestido, com quem tinha falado, detalhes que ela não tinha postado, fotos dela em lugares que ela visitou, tiradas de ângulos que mostravam que alguém estava seguindo ela. Carolina foi à polícia, mas foi informada que comentários online não constituem ameaça real, a menos que haja uma ameaça explícita de violência. Ela parou de postar sua localização, começou a ser mais vaga nas postagens, não adiantou, a pessoa sabia onde ela estava. Sempre. Desesperada, Carolina contratou um especialista em cibersegurança. O que ele descobriu foi aterrorizante. Alguém tinha hackeado todos os dispositivos dela.
celular, laptop, tablet, até sua Smart TV. Tinha acesso às câmeras, microfones, localização, GPS em tempo real, mas não era só isso. A pessoa tinha acessado suas contas de e-mail, redes sociais, até aplicativos de banco. Sabia tudo sobre ela, tudo. Pior ainda, o hacker tinha criado um perfil sombra dela. Usando os dados roubados, tinha criado perfis falsos em sites de relacionamento, usando fotos dela, se passando por ela, marcando encontros com homens. Alguns desses homens apareciam nos lugares que ela frequentava, achando que estavam encontrando Carolina do Tinder. O especialista limpou todos os dispositivos, instalou camadas de segurança, trocou todas as senhas. Carolina achava que estava segura. 2 semanas depois, recebeu um pacote em casa. Dentro, um pendrive. Curiosa e contra todos os instintos, ela colocou em um computador velho que não usava mais. Havia apenas um vídeo. Era uma compilação de um ano da vida dela, filmada através das câmeras dos próprios dispositivos dela. Momentos privados, conversas íntimas, ela se vestindo, chorando sozinha no quarto após términos. Uma montagem perturbadora com música romântica ao fundo e uma mensagem de texto no final: "Você não pode escapar de mim. Eu sou parte de você agora. Sempre estive aqui. Sempre estarei." Carolina colapsou. Foi internada por uma crise de ansiedade severa. A investigação policial descobriu que o stalker era um desenvolvedor de aplicativos que tinha criado um app de edição de fotos que Carolina tinha baixado meses antes. Um app aparentemente inocente que pedia todas as permissões, algo que a maioria de nós aceita sem ler. Através daquele app ele tinha acesso a tudo, e não era só Carolina. Ele tinha mais de 200 vítimas, mulheres jovens que tinham baixado seu app gratuito. Ele foi preso e condenado a 15 anos. Mas para Carolina, o dano estava feito. Ela abandonou as redes sociais, vive em constante paranoia, cobre todas as câmeras dos dispositivos dela com fita adesiva. Estas 3 histórias são apenas a ponta do iceberg. Stalking é mais comum do que você imagina e pode acontecer com qualquer um. Então, quais são os sinais de alerta que você precisa conhecer? Primeiro, encontros casuais frequentes demais. Se alguém aparece repetidamente nos mesmos lugares que você, sem razão aparente, preste atenção. Segundo, conhecimento excessivo sobre sua rotina. Se alguém sabe detalhes que você não compartilhou, isso é um alerta vermelho gigante. Terceiro, presentes não solicitados ou mensagens persistentes mesmo após você pedir para parar. Quarto, mudanças repentinas no comportamento de pessoas próximas, especialmente após começar novos relacionamentos. Quinto, sensação constante de estar sendo observado. Confie em seus instintos. Se você está passando por algo assim, documente tudo, guarde mensagens, tire prints, anote datas e horários. Conte para pessoas de confiança. E sim, vá à polícia, mesmo que digam que não podem fazer nada ainda. Crie um registro oficial. E lembre-se, stalking não é amor, não é admiração, é crime, é violação, é terrorismo psicológico. Se você conhece alguém passando por isso, acredite nela. O apoio da comunidade pode literalmente salvar vidas. Obrigado por ficarem até o fim. Cuidem-se, prestem atenção ao redor de vocês e nos vemos no próximo episódio com mais histórias que vão fazer você olhar o mundo de forma diferente. Boa hora do dia e tranquem suas portas. Fim.